foi lançada então a versão estendida, né, do Esquadrão Suicida, que muita gente estava comentando, né, que talvez fosse um corte mais autoral do diretor, né, e com mais cenas explicando um pouco mais do Coringa e dos personagens também do Esquadrão Suicida. Será que melhorou? Será que teve muita diferença? Vou comentar então a maioria dessas cenas depois da vinheta. Sejam bem-vindos de volta a Batcaverna. Então, Esquadrão Suicida, edição estendida. Comentando então essas cenas adicionais, né, vou começar com algumas que envolvem um pouco mais, focadas mais então no Esquadrão, né, como inteiro. E depois deixando então as outras cenas envolvendo o Coringa, né, que foram 2 cenas a mais adicionadas, né, só duas ceninhas a mais. Falando então em 2 cenas, vou comentar então 2 cenas que envolveram alguns personagens em particular, né. A primeira em relação ao do pistoleiro, que é uma cena até que é vista no trailer, que é o pistoleiro, né, pensativo, olhando pela uma abertura, né, na cela dele, né, tá chovendo, né, de lado de fora, né, o que combina até com o que o personagem está sentindo, e aí também vem uma narração em off, né, da filha dele. Eu gostei dessa cena porque mostra, né, a relação do Will Smith com a filha dele, até ser muito daquele melodrama que é apresentado, né, muito no filme. E a outra cena também é bem breve, mas que diz bastante sobre o personagem, da mesma maneira que o do pistoleiro, né, que é a do crocodilo, que eles estão naquele jato, né, que vai levar eles para a cidade X, que se importa o nome daquela cidade, né? Mas então tá o crocodilo lá com o pessoal, né? E aí ele vomita, né, no meio de todos os integrantes ali. Isso já diz bastante do personagem, né, em relação aos hábitos, né, alimentares dele. Mostra basicamente, né, esse lado animal dele, né, do jeito como ele vomita ali, com os pedaços quase inteiros assim de bicho, né? Então realmente isso é uma cena bem breve, mas que essas 2 cenas são bem breves, mas que mostram bastante sobre os personagens, né? E as outras cenas adicionais eu já não gostei tanto, né? Porque realmente aí elas lidam muito com diálogos expositivos, né? Tem uma cena, por exemplo, que é adicionada, né, que realmente é do Rick Flag com o pistoleiro, que é eles, né, debatendo sobre quem deve ser o líder, como deve ser comandado o esquadrão. Isso realmente já é batido outras vezes, né, na história, então não precisava dessas cenas, né? A outra também, que aí lida com muita exposição, realmente é uma que a Arlequina tenta diagnosticar cada integrante do grupo, né, tentando ler as personalidades dele. É realmente uma maneira muito rasa, né, do roteiro de tentar apresentar esses outros personagens, digamos, a turma do fundão, que a gente comentou lá no review do filme, que realmente tentar dar um pouco mais de peso a esses personagens, mas realmente é a Arlequina falando pro espectador, né, sobre esses personagens, então realmente não funciona. E nós temos as cenas adicionais do Coringa, né, que muita gente tava esperando esse corte estendido, porque havia ficado realmente decepcionada, né, depois de todo o marketing, né, depois de todas as notícias referentes a como o Jared Leto havia entrado no papel, toda a preparação dele, para pouco tempo de cena que ele teve no corte do cinema, né? E realmente as pessoas vão continuar decepcionadas porque o que foi adicionado foram 2 cenas a mais, e eu também entendo um pouco por que o David Ayer resolveu cortar essas cenas, né? Já que nessas 2 cenas são apresentados conceitos, né, ideias do personagem ali do Coringa, que depois não são trabalhados ao longo do filme. A primeira cena adicional ela tem pouco menos de 1 minuto, né, e ela tá inserida naquela cena então que o Coringa fugiu de Arkham e a Arlequina tá amordaçada, ele vai dar o eletrochoque nela, né? E nessas falas adicionais, né, ele diz que ela apagou a mente dele, né, que havia deixado o tratamento, havia deixado um buraco negro de raiva e ódio, né, na mente dele. E essas falas adicionais, elas implicam o quê, né? Primeiro que talvez o Coringa ele tenha alguma sede de vingança e ódio por causa desse tratamento que ele recebeu no Arkham, né? Mas isso nunca é tratado depois, né? Ele nunca menciona essa questão de como ele foi tratado no Arkham. E outra é que talvez ele tenha um ódio, né, pela doutora, mas isso depois também nunca mais é tratado, né? Sendo que nas outras cenas eles já estão juntos. E a outra cena adicional, né, que muita gente já deve conhecer porque soltaram um teaser dela antes, né, do lançamento da edição estendida, é da Arlequina, né, começando uma moto e perseguindo o Coringa. E essa cena ela já começa um pouco confusa porque você já perde um pouco da noção de tempo, que você não sabe quanto tempo se passou depois daquele eletrochoque, quais foram as consequências na mente da Arlequina, como o relacionamento deles está, né? Então realmente já fica difícil de saber logo no começo dessa cena o que está se passando, né? E aí a Arlequina consegue fazer o Coringa parar o carro, né, de uma maneira bem pastelona, né? Ela faz todo um malabarismo, depois bate no capô do carro, começa a gritar, né? E aí o Coringa sai do carro, né, e tenta esboçar um outro conceito que pra mim não funciona, que não é tratado depois, né? O Coringa fala que ele é uma ideia, que ele é um estado de espírito, que ele não pode ser amado, né? Que até parece com parece ser um diálogo saído do V de Vingança, né? Que não tem muito a ver com o personagem do Coringa, que não tem nada a ver com ordem, né? Mas com caos e desordem. E aí ele faz um truque, né, parecido lá com o do Heath Ledger, tenta dar uma de Heath Ledger, né, que coloca a arma na cabeça, né, da mesma maneira
que o Coringa do Heath Ledger tinha feito com o Harvey Dent, mas não na mesma intensidade, né, com certeza. E essa cena acaba sendo inútil também, porque nela, né, ele diz que ele não pode ser amado, né, ele diz que não ama ela, que manda ela embora, né. Só que depois, né, momentos depois no filme, né, nós temos aquela cena onde a Arlequina se atira, né, no tanque de produtos químicos da Acme que havia criado o Coringa, né, como uma prova de amor pra ele, e o Coringa também se atira, vai atrás dela, né, e aí os dois se beijam, né, como se fosse uma cena realmente romântica, que mostra, né, que na verdade ele ama ela, né, que ele estava procurando a sua alma gêmea e encontrou ali naquele tanque de produtos químicos. O que na verdade então parece naquela cena é que era tudo na verdade um teste do Coringa, né? Que ele estava testando ela para ver se realmente ela amava ele de verdade, que merecia o amor do Coringa. A meu ver, até essas cenas elas podem funcionar para quem realmente comprou essa ideia do Coringa romântico perseguindo, né, a sua amada, né? E quem gostou dessa pegada do Coringa, essas cenas adicionais vai complementar ainda mais, né, essa faceta do personagem. Agora, para quem não gostou, né, para quem acha que realmente essa abordagem do Coringa romântico indo atrás da Arlequina em qualquer situação, que para mim não colou, para mim isso até essas duas cenas adicionais do Coringa, como foram conceitos que, como adicionaram conceitos que não foram trabalhados no filme, né? Para mim o personagem perdeu ainda mais e até ficou inferior do que o corte do cinema, que já não tinha muita coisa. Para finalizar, ao contrário então do que aconteceu com a versão estendida, né, do Batman vs Superman, que conseguiu trazer mais coesão à estrutura, né, da história, que muita gente reclamou. Já essa versão estendida do Esquadrão Suicida, para mim ela não vale a pena, porque realmente só trazem mais cenas e informações, né, para esse corte do cinema, que já era bastante problemático. Então realmente para mim o que teria valido a pena era talvez trazer o corte, né, que o David Ayer estava planejando no começo do filme. Que a gente sabe, né, que realmente teve muitas refilmagens, depois teve uma outra montagem baseado, né, numa sessão de teste, né, que acabaram mudando todo o marketing do filme. Eu gostaria de ter visto esse corte do David Ayer, já que a gente sabe, né, que algumas cenas acabaram nem ficando, né, nessa versão estendida, que a gente sabe, né, vendo as gravações lá, que teve uma cena do Coringa, né, que ele batia na Arlequina, dando indícios que talvez ele havia tocado nessa questão do relacionamento abusivo, que é importante, né, nesse relacionamento do Coringa com a Arlequina, mas acho que preferiram deixar de fora, né, pra ter uma versão mais cômoda e não precisar tratar desse tema que realmente é mais complexo. E quanto a vocês já assistiram essa versão estendida do Esquadrão Suicida? Vocês gostariam de ter visto mais cenas? Vocês acham que melhorou, piorou? Deixe sua opinião aí nos comentários. E como sempre, muito obrigado por continuarem assistindo nossos vídeos, né? Não deixem de curtir esse vídeo e de se inscrever no nosso canal. Até mais, gente!